A história conta que os antigos egípcios acreditavam que a alma estava ligada ao Ka, elemento imaterial e invisível que sobrevivia à morte do corpo. A alma renascia inúmeras vezes e podia comunicar-se com os mortos. Os babilônicos acreditavam que a morte não era o fim da existência do homem. A vida futura para eles era tida como um reino subterrâneo para onde caminhariam sem distinção todos os falecidos. Os hindus admitiam a reencarnação do espírito. O culto aos antepassados, realizado pelos chineses, indica a crença na imortalidade do espírito fortemente arraigada nas tradições espirituais do povo. Os persas seguiam os preceitos do sábio Zaratustra, ou Zoroastro para os gregos, que, entre outros ensinamentos, pregava que os homens podiam ser influenciados pelos bons ou maus espíritos. Apesar das diversificadas interpretações, em um princípio os povos antigos já concordavam na existência do espírito e na sobrevivência além da existência física. Mas afinal, quem são os espíritos? Pessoal, todos nós somos espíritos e estamos vivendo neste momento uma experiência material num corpo físico feito de carne e osso, ou seja, estamos encarnados. Quando morremos, ou para quem preferir, quando desencarnamos, deixamos para trás este corpo físico e retornamos ao plano espiritual, etéreo, imaterial. O plano espiritual não é um lugar determinado e circunscrito, mas um espaço universal. É todo o mundo invisível que nos cerca no meio em que vivemos. Popularmente, os espíritos são chamados de fantasmas, assombrações, almas penadas e tantos outros nomes que já ouvimos por aí, que nada mais são do que seres como nós. Eles simplesmente estão desencarnados. Percebam que as EQM, experiências de quase morte, amplamente relatadas e pesquisadas, bem como a TCI, transcomunicação instrumental, que estuda a comunicação entre vivos e mortos através de aparelhos eletrônicos como rádio, televisão, telefones e computadores, também ratificam a manutenção da consciência prescindindo um corpo físico. Os espíritos, estando num corpo físico ou não, são o princípio inteligente da criação, consciências que transcendem a matéria. Pensamos e sobrevivemos à morte do corpo, que é apenas um envoltório, uma veste, mas fundamental para que possamos vivenciar essa nossa experiência terrena. Além do corpo, os espíritos têm um segundo envoltório semimaterial que os ligam, comumente chamado de perispírito, ou psicossoma, ou corpo astral, que tem a forma humana. Uma vez no plano espiritual, os espíritos, ou seja, as consciências, seguem trajetórias afins ao seu estado de pensamentos e sentimentos no momento do desencarne e ao seu grau de evolução, em consonância com a sua frequência vibratória. São acolhidos, tratados e esclarecidos sobre a sua nova condição pelos mentores, os espíritos mais evoluídos que lá atuam. Esses espíritos de luz são seres, consciências, que sempre nos acompanham, encarnados ou não. Como explicamos anteriormente, são nossos anjos da guarda, nossos mentores, nossos guias, nossos amparadores. Formam as falanges benditas. Estão ao nosso lado por toda a jornada aqui na Terra e além. São considerados seres de luz por agirem sempre para o bem, procurar nos orientar, proteger de males aflitivos e não cogitarem inferioridade. Muitos deles nos sondam, nos guardam, estão por toda parte, sempre nos guiam pelas intuições e sonhos quando nos sentimos perdidos na vida. A sua presença nos fortalece. Podemos recorrer à ajuda deles a qualquer tempo, em qualquer lugar, física ou extrafisicamente. Mas sendo a Terra uma escola, o nível evolutivo dos seres que a habitam varia consideravelmente, estejam encarnados ou não. Assim, os que contam com pouca consciência de sua verdadeira natureza espiritual, muitas vezes após morrerem, continuam repercutindo esse padrão, permanecendo em desequilíbrio e desajuste, não reconhecendo a sua nova condição, sem entenderem que já não estão mais no plano físico. Querem um exemplo? Muitas vezes um espírito solitário, que na vida física tinha muito apego a um certo lugar, escolhe continuar vagando por lá após a sua morte.
desconhecem a nova realidade e por isso seguem morando no mesmo local. Normalmente não tem más intenções, não tenta fazer mal às pessoas, mas pode causar eventualmente fenômenos físicos para tentar afastar os habitantes encarnados daquele lugar, pois acha que é o único com direito de morar lá, ou em outros casos, pede ajuda. E não se lembra de reportagens sobre casas mal-assombradas, fenômenos mediúnicos, espíritos que manifestam-se em locais com histórias intrigantes. Tirando os casos de comprovada farsa, são comumente registros de presenças extrafísicas. 2 filmes que retratam muito bem esse contexto são Os Outros e Sexto Sentido. Mais detalhes encontram-se na descrição do vídeo. São roteiros coesos e não apresentam aquelas características estapafúrdias dos filmes de terror que nada agregam. Pelo contrário, as cenas muitas vezes podem ficar reverberando em nosso subconsciente, nos sintonizando ao desagradável, ao indesejável. Infelizmente, os espíritos com pouca consciência, desconhecendo a imortalidade da alma, podem ficar traumatizados e confusos com a morte do seu corpo físico e continuam repetindo padrões de quando ainda estavam encarnados. Alguns espíritos que eram muito apegados aos prazeres materiais quando encarnados continuam vivendo extrafisicamente nesses mesmos ambientes depois de sua morte. Eles vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local no qual conseguem alimentar-se dessas energias que são prazerosas para eles, obsediando os encarnados que se encontram na mesma sintonia. Mas falaremos deste tema num outro vídeo. Pessoal, não precisamos ter medo dos espíritos, afinal, eles são seres como nós, apenas sem um corpo material. Quando mantemos os pensamentos em equilíbrio, atraímos para o nosso convívio irmãos espirituais em semelhante frequência. Sabemos que a nossa experiência na Terra, ainda um planeta de provas e expiações, dificulta essa manutenção, pois estamos o tempo todo expostos às provações diárias. Cultive pensamentos positivos, pratique o bem, busque o equilíbrio nas ações e manterá o padrão vibratório elevado em sintonia com os espíritos de luz, entendendo mais claramente as intuições e orientações vindas da espiritualidade. Não há o que temer. Somos todos centelhas da mesma fonte criadora. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos um. Gostou do vídeo? Deixe seu like, escreva nos comentários o que achou do tema e se inscreva no canal. Gratidão por assistirem e até a próxima semana.